salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no DP Channel, no nosso giro de quinta-feira, para falar sobre as informações do Red Bull Bragantino, trazer as informações que temos e também falar um pouco sobre o que o time vem desempenhando, os jogadores que estão de volta, contratações, enfim, as novidades do Bragantino e tirar também as dúvidas, né, de você que nos acompanha tanto no nosso Twitter, né, tanto meu quanto também do Rodrigo, lá no Instagram do DP Channel, DP__Channel, não conhece, vai lá e também começa a seguir. A gente traz vários cortes também, né, das entrevistas coletivas, principalmente do técnico Maurício Barbieri, fora as notícias também do Bragantino que a gente acaba divulgando. E estamos aqui para falar com vocês, né, um pouco sobre esse Massa Bruta, Rodrigo, que acabou vencendo no último final de semana, né, por 2-0, o Botafogo de Ribeirão Preto, chegando aos 19 pontos e garantindo essa classificação em primeiro, que dá a condição de jogar também as quartas em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abifedi, Rodrigão. Isso aí, fala Diego, olá pessoas. O Bragantino repetindo o que tem feito nos últimos anos, faz uma boa primeira fase, ganha a maioria dos jogos em casa e classifica em primeiro, né? Vai classificando agora já com 2 rodadas de antecedência. E agora espera para saber se pega o Santo André, se pega o Santos ou se pega a Ponte. Eu estou achando ainda que vai pegar o Santos, mas o Santos também está oscilando aí. Vamos ver o que vai sobrar para o Bragantino nessas quartas de final. Nesse momento, né, a chave tem o Bragantino com 19, depois o Santo André com 11, o Santos com 10 e a Ponte com 8. No momento seria o Santo André, mas eu também acho que vai ser o Santos e acho que seria um atrativo até mais legal também, né, para essas quartas de final, até para atrair público novamente ao estádio, né, ou na visão, o que já pode acontecer na partida contra o Palmeiras, que é a última partida dessa primeira fase. Mesmo o Palmeiras tendo uma possibilidade muito grande de não jogar com seus titulares, né? Mas o Bragantino antes tem o duelo deste domingo lá em Itu, no Novelli Júnior, contra a equipe do Ituano, que ainda briga também por classificação no grupo do Palmeiras. E por falar em Palmeiras, o Bragantino iguala nesse momento o número de vitórias do Palmeiras, né? São as duas equipes que mais venceram na competição, tanto o Braga quanto o Palmeiras, até aqui. E é claro que nesta quinta-feira, não sei o período que você está assistindo o vídeo, o Palmeiras tem o jogo contra o São Paulo, né, esse clássico, nós estamos gravando no período da tarde, mas tanto o Bragantino quanto o Palmeiras possuem 6 vitórias. O Bragantino tem 10 jogos, tem essas 6 vitórias, um empate apenas e 3 derrotas. Uma campanha muito boa, né, Rodrigo? Em termos de números, até melhorou o saldo de gols, era um desequilíbrio em certo momento até do campeonato, mas o Bragantino chega a 8 de saldos, marcou muito gol, marcou 18 gols, porém tomou também uma quantia razoável de 10 gols em 10 jogos. O Bragantino, junto com o Palmeiras, acho que são os 2 melhores times do campeonato até aqui, não só por pontuação, mas por atuação mesmo. O Palmeiras, lembrando, tem 8 jogos, né? Até quando a gente está falando, ainda tem 4 jogos para fazer em 2 semanas, enquanto o Bragantino só faz 2, mas os 2 terminam um jogando contra o outro, pode ser o jogo do primeiro contra o segundo, para ver quem vai ficar na ponta dessa primeira fase, o que garante jogar sempre em casa, decidir sempre em casa, no caso da final, que são 2 jogos, você joga o segundo jogo na sua casa. Mas é mais importante pelas quartas e semi, que você acaba mandando um único jogo no seu estádio. Então, o Bragantino, por enquanto, teria essa vantagem tanto nas quartas como na semifinal, o que eu acho que é uma questão bem importante. Em 2020 ficou em primeiro, só que teve que jogar lá no Morumbi contra o Corinthians, acabou perdendo, e no ano passado perdeu do Palmeiras, 2 jogos sem público, então também faz com que o mando fique um pouco diluído, né? Ainda mais jogando no Morumbi, era praticamente o campo neutro naquele caso. Mas esse ano acho que o Bragantino começou oscilando um pouco na defesa, encaixando um pouco melhor alguns jogadores, mas aos poucos, com o ritmo do time crescendo, o time tem melhorado defensivamente e tem conseguido encontrar novas soluções ofensivas. Eu acho que esse último jogo era um bom desafio para você testar a defesa. Contra o São Bernardo, o ataque, quer dizer, testar o ataque. Contra o São Bernardo, o time não foi bem no ataque, né? Uma partida que o Bragantino perdeu. Só que contra o Botafogo já mostrou uma melhora. Um time que veio para se defender em Bragança e o Bragantino encontrou soluções no jogo. Marcou um gol em bola parada. Marcou, mas antes já tinha acertado a trave, já tinha criado outras boas chances. Então, mostra que o time, mesmo sem o ponta titular do lado esquerdo, que pode ser o Elinho ou o Sorriso, o time conseguiu ser efetivo e criar chances, né? O Alejandro voltou a marcar gol. Acho que o Alejandro, nesse início de temporada, tem jogado até melhor que o Ítalo. Não acho assim que ele tem jogado muita bola, mas
melhor que o Ítalo ele tem jogado. O Ítalo ainda parece um pouco pesado, não na questão de quilos, mas de ritmo de jogo. Ele está um pouco lento em algumas jogadas, não está chegando no momento certo. E isso faz uma boa diferença. O Alejandro tem entrado bem, até talvez seja um dos melhores fases dele pelo Bragantino, talvez aquele momento antes de ele se machucar no Brasileiro de 2020 também era um bom momento. Mas eu acho que o time vai encaixando, vai se acertando. Ainda tem algumas posições que não tem um titular bem definido. Acho que o time os jogadores vão se escalando aos poucos, né? Quem vai jogando melhor tem ficado. Acho que talvez o único lugar que ainda não é assim a lateral direita, porque o Hurtado, acho que quando jogou melhor que o Aderlan, mas o Aderlan segue jogando como titular, então acho que o time aos poucos vai se encaixando e tem mostrado boas coisas nesse início de ano. A gente ainda está em março, a fase decisiva vai começar agora do Paulista, e no final desse mês tem o sorteio da Libertadores, que ficou para o dia 25 de março, daí a gente começa a entender mais como vai ser o caminho do Bragantino nesse ano de 2021. É expectativa alta, né, para esse dia 25, o sorteio da fase de grupos aí da Libertadores, já está acontecendo, a gente já pôde ver aí os jogos do América Mineiro, com o Pedrinho titular, inclusive, né, do América Mineiro, o Fluminense também, né, tendo boas atuações, principalmente essa última diante do Olímpia. Mas falando do Bragantino em si, eu citei até o número de gols, 18 gols, e depois acabei vendo aqui, que é o melhor ataque também no Campeonato Paulista, né, o Bragantino, que é o time que mais marcou, o Mirassol chega perto, tem 17, mas o Bragantino tem esse número de 18 gols, e você citou o Alejandro, ele, ao lado do Arthur e também do Johan, os três possuem 3 gols cada, né? Então são 9 gols desses 18, e concordo com tudo que você disse em relação a essa diferença no início da temporada, vale destacar isso, é o início da temporada, mas no momento o Alejandro sim acaba largando na frente aí em relação ao Ítalo. E já que nós estamos fazendo esse comparativo de Alejandro e Ítalo, e o Sorriso está voltando, né? Ele voltou a treinar normalmente durante a semana, então volta a ficar à disposição. O Elinho ainda não para essa partida do final de semana, mas está em transição, então o Elinho em breve deve voltar também. Aos poucos o Bragantino vai ganhando todas as suas peças novamente, né? Salvo alguns que continuam no departamento médico, caso do César Aidar, do M. Martins e também do Raul, que não devem voltar tão em breve assim. Mas com os jogadores que o Barbieri tem à disposição, Rodrigo, o que você entende como time titular do Bragantino? Você acha que o Barbieri já está conseguindo moldar? Tem algumas questões, né, da lateral direita que você mencionou, essa do centroavante, os dois pontas. Como você vê esse time titular atual do Bragantino? O Barbieri não é um técnico que troca tanto o time titular, né? Ele gosta de definir um 11 e ir repetindo sempre que puder. Tem técnicos, sei lá, o Sampaoli é um técnico que muda muito o time titular, então não dá para dizer que ele tem uns 11, ele tem, sei lá, 8, 7 titulares e o resto ele vai mudando de acordo com o adversário. Acho que o Abel Ferreira é assim também. Não é o caso do Barbieri, o Barbieri não costuma mudar muito o esquema, não costuma mudar muito os titulares, então eu acho que aos poucos ele vai encontrando o time. Não é tão diferente da última temporada, até porque o Bragantino não contratou tantos jogadores, mas perdeu 2 titulares importantes, né? Perdeu o Fabrício e o Bruno, tem jogado o Natan, e vai ser o Natan. Acho que mesmo se o Bragantino contratar um zagueiro, ele vai chegar, pelo menos no primeiro momento, para ser reserva do Natan. Então, a dupla de zaga é o Ortiz e o Natan. A lateral esquerda vai ser o Luan Cândido, até porque ele é o único lateral esquerdo de mais confiança que sobrou, né? Porque o Guilherme é o outro, tem o Everson, que não tem nem sido relacionado em alguns jogos, então acaba sendo a lateral esquerda do Luan Cândido. A direita tem, acho que, a principal disputa no momento, que é o Aderlan e o Hurtado. O Andrés Hurtado, que é o equatoriano, os dois têm entrado, o Andrés quase todo jogo entra no segundo tempo, e ele tem uma velocidade maior que o Aderlan, e ele tem uma questão de cruzamentos, ele cruza a bola muito bem na área. Então, essas duas coisas eu acho que agrega muito ao time. Pode ser que com o tempo ele vire titular de vez, e o Aderlan não, acaba sendo uma peça importante para quando o time precisar de um jogador que fique um pouco mais, ou num momento em que o Hurtado não possa jogar, até porque ele pode ser convocado para a seleção, né? Ele já foi convocado algumas vezes, e daqui a pouco tem data FIFA, ele é convocado, abre espaço para o Aderlan poder jogar de novo, mas isso se ele virar titular, porque por enquanto ele ainda não é. Eu falei da defesa lateral, esqueci do gol, o gol acho que é o do Cleiton, né? O Júlio César está distante, o Michael Cleiton também só fez um jogo, e o Lucão está chegando, então o gol é do Cleiton. No meio de campo, o Jadson, por enquanto, continua sendo o primeiro volante, espera a volta do Raul,
que ainda vai demorar um pouco, o Emiliano também está machucado, então acho que é o Jadson, não tem muita outra opção também, acaba jogando o Jadson, que passa, que ele oscila um pouco, né, é um jogador jovem, mas também não compromete, acaba sendo o número 5, o primeiro volante do time. Do lado dele, um dos jogadores de mais fôlego e de velocidade que o time tem no meio de campo é o Eric Ramírez. Ele tem jogado, ele assumiu a titularidade ali no meio da temporada passada e desde então ele nunca mais perdeu, porque ele consegue entregar muito para o time, né? Ele que já jogou de primeiro volante, jogou como 10 ali, chegando mais no ataque, então ele é um cara que é muito versátil e entrega muito para o time. Ele disputa com o Lucas Evangelista quando ele tiver 100% fisicamente, que o Evangelista acho que tem mais, entre aspas, técnica que ele consegue ter um passe melhor, uma chegada na frente, talvez em alguma outra jogada melhor, mas eu acho que, por enquanto, o Eric Ramírez ainda está acima dele. Do lado ali no meio de campo, meio ataque, o Johan, ele chegou, assumiu a posição ali e vai ficar. Nas pontas, o Arthur é o da direita, acho que não tem nem o que contestar, o cara que foi o melhor da última temporada, continua ali jogando bem. Na esquerda fica a dúvida sobre o Elinho e o Sorriso, que são os dois principais, ou algum outro jogador que pode estar chegando, como o caso do Carlos Eduardo, que talvez chegue para brigar por posição ali também. E no ataque, o centroavante tem sido o Ítalo, ainda como titular, mas o Alejandro tem jogado até melhor que ele nesse início de temporada. Tem o Gabriel Novaes, que tem umas características um pouco diferentes, ele gosta mais de atacar a defesa quando ela está adiantada, né, na velocidade. Tem o José Hurtado, o Ran Hurtado, na verdade, que é o venezuelano, tem muita velocidade. Ele talvez seja um pouco lento para virar, mas é um cara que tem mais força física, velocidade, e não tem jogado tanto, então acho que aí fica mais a disputa entre o Ítalo e o Alejandro mesmo. Eu acho que eu concordo, tem essas questões das pontas, realmente, né? Agora o Bragantino tem algumas alternativas, ainda contando com a volta do Elinho, ele pode escolher realmente, né, quem vai fazer o lado esquerdo. O Elinho talvez seja titular, me agrada muito o Sorriso, e tanto o Tubarão quanto o Leandrinho, acho que foram bem nas oportunidades aí que tiveram, e aparece o Carlos Eduardo agora, a gente vai falar um pouco mais também sobre essa possível, né, chegada do Carlos Eduardo, jogador do Bragantino. Aproveitar para falar já, né, Rodrigo, porque tem a ver com esse possível time titular do Bragantino. Acredito que ele não chega nessa condição, até porque não vem de boas temporadas, né, no Atlético Paranaense e no Palmeiras, apesar de ter sido muito bom quando surgiu no Goiás e foi vendido ao Pirâmide do Egito, mas o Carlos Eduardo rescinde o seu contrato com o Atlético Paranaense, era um contrato de empréstimo, ele pertence ao Palmeiras até o final de 2023 e vai ser reemprestado pelo time do Abel Ferreira, e o destino do jogador será o Red Bull Bragantino. O que você achou, Rodrigo, dessa contratação, ainda não oficializada, confirmada pelo clube, mas há fortes indícios de que ela está próxima de ser oficializada? Ele é um atacante de 25 anos, veloz, driblador, porém, que há um bom tempo não mostra um grande futebol, né? Ele surge naquele Goiás, acho que de 2018. Ele e o Bruno Henrique, né? O Palmeiras queria contratar ele já naquele momento, não tentou tanto o Bruno Henrique, o Flamengo acabou ficando com o Bruno Henrique. O Palmeiras, depois que ele foi para o Pirâmides, né, o Palmeiras contratou ele de lá, ele veio por 6,5 milhões, se eu não me engano, de euros, um valor muito alto para um jogador naquele momento, e ele não deu certo no Palmeiras. Eu acho que ele viveu de um gol, que foi aquele gol que ele marcou contra o São Paulo no Pacaembu, que foi um golaço até, mas ficou só naquilo, mostrando uma característica que ele tem, que é o chute forte, né? Ele chuta muito forte na bola, consegue pegar uns bons chutes de fora da área, mas o problema dele é que ele é inconstante no jogo, né? Você pega jogos dele e vê os melhores momentos, você faz aquele DVD, você vê vários dribles, chutes de fora da área perfeitos, arrancadas, só que quando você assiste o jogo inteiro, ele perde a bola várias vezes, ele erra passe, ele erra finalização. Então, ele tem que acertar mais do que errar. Ele acaba errando muito, então por isso que ele acaba ficando, não dando muito certo nos times em que ele joga. No Palmeiras ele não deu certo, logo perdeu espaço para o Verón e para o Wesley. Depois chegou o Rony também, daí ele ficou com menos espaço ainda. No Atlético ele até que fez um 2020 mais ou menos, mas na última temporada, em 34 jogos, ele marcou só 2 gols e não deu nenhuma assistência. Então, é um jogador que é um atacante, é um ponta, ele joga tanto na esquerda quanto na direita, ele é destro, usa muito a perna direita, até quando ele está na esquerda, ele traz muito para o pé direito, então um cara que
que acaba usando bastante o lado direito das jogadas, né, quase sempre cortando para esse lado. Não acho um jogador ruim, eu acho que ele tem técnica, acho que ele tem qualidade, mas eu acho que ele precisa ser mais constante dentro das próprias partidas. Vamos ver se ele chegando aqui ele amadurece, talvez em um ambiente um pouco diferente ele consiga ter melhores resultados e ganhar uma chance para poder jogar no Bragantino. Mas hoje, chegando hoje, pelo que ele tem feito nos últimos anos, acho que ele não chega para ser titular, não. Ele vai brigar posição principalmente pelo lado esquerdo, até porque o Arthur na direita, ele é soberano ali e ninguém vai tirar ele, ainda mais o Carlos Eduardo chegando agora. Só destacar alguns pontos, né? A negociação não envolve o Atlético Paranaense após a rescisão, até porque os dois clubes não estão com um clima tão legal assim, né? Então é uma negociação envolvendo Palmeiras e Red Bull Bragantino, já que ele pertence ao Palmeiras, um empréstimo com um passe fixado, uma opção de compra, né? No fim do vínculo, como o Bragantino geralmente faz em seus contratos, salvo o que acabou acontecendo aí com o Thomas Coelho, que talvez tenha sido um deslize aí do Bragantino junto ao contrato que amarrou com o Atlético Tucumã. Bom, então essas são as informações. Carlos Eduardo deve ser o próximo contratado do Bragantino. A gente vai falar aqui de possíveis contratações e acho que já até dá para abrir, né, Rodrigo, para as perguntas. Nós deixamos a possibilidade de você participar conosco, né, tanto pelo Twitter quanto também pelo Instagram. Então já vamos responder aí, Rodrigo, as perguntas da galera, porque eu sei e tenho certeza que deve ter algumas aí sobre contratações. Aqui no Twitter, o Rafa Bergamasco mandou uma pergunta perguntando se tem algum movimento no mercado por centroavante. Sinto que mesmo com os jogadores do setor não temos uma unanimidade por ali. Realmente, né, como a gente falou aqui do Alejandro e do Ítalo, eles têm alternado bastante. Eu acho que nesse começo de ano, ambos ainda não conseguiram um patamar alto, né, por mais que o Alejandro já demonstrou que tem muita qualidade, principalmente de finalização, tanto com o pé quanto também na cabeçada. Ele fez um lindo gol de cabeça nessa última partida contra o Botafogo. E o Ítalo já foi referência nesse time do Bragantino. Ele tem uma idade um pouco avançada, é um jogador mais experiente. Eu acho que é natural também ele ir alternando com outro jogador da posição, como tem acontecido com o Alejandro, por mais que acho que ainda vai ser muito útil aí para o Bragantino pela qualidade do Ítalo, até mesmo sem bola, né? Ele é um cara que abre um espaço taticamente, ajuda muito a equipe. Mas sobre negociações com centroavante, até onde eu sei no momento, ela não acontece. O Bragantino não tem negociação com nenhum centroavante, até onde sabemos, né? Porque tem uma situação que vale sempre a pena explicar, eu acho que eu já acabei falando sobre isso aqui no canal. O clube sempre está monitorando o mercado, né? Sempre está atento às situações de mercado, a jogadores que são oferecidos. Então, hora ou outra, por mais que não esteja procurando um jogador da posição, pode ser que daqui a pouco, nos próximos dias ou nas próximas semanas, aconteça de o Bragantino negociar e contratar um centroavante. Mas nesse momento, até onde eu sei, não sei se o Rodrigo tem alguma outra informação, o Bragantino não negocia com o centroavante. Não, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, não tenho nenhuma indicação para o Bragantino para contratar jogador. Os clubes têm os analistas de mercado deles, eles sabem quem o clube pode imaginar, acho que tem as prioridades de posições. No Bragantino, acho que hoje a de centroavante, camisa 9, não é a primeira da lista, acho que tem outras na frente. E lógico que eles sabem que o Ítalo daqui a pouco vai estar um pouquinho mais velho, não vai conseguir jogar mais jogos. O Alejandro daqui a pouco vai ter que mostrar que pode ser titular da equipe. E talvez no meio da temporada, não ficando curtado, talvez traga um outro atacante. Mas por enquanto, acho que o time nem foca tanto nisso, acho que foca mais em outras posições. Olha, você falou de indicar algum jogador, eu indicaria o Augustinho Álvares lá do Peñarol, se o Bragantino estiver disposto a contratá-lo, né? Jogador jovem de apenas 20 anos, joga muita bola realmente, mas aí os valores eu acho que são maiores, né? Difícil disputar com o Manchester United, por exemplo. O Palmeiras também parece que tentou o jogador aí, também não conseguiu. Então, assim, na América do Sul tem vários clubes, né? O outro Álvares, que é o Julian Álvares, que agora vai para o City, né? Já foi comprado, mas continua jogando no Boca, também é um jogador que tem jogado muito bem. Então, na América do Sul tem jogadores bons na posição. Às vezes o problema é achar o cara certo ou pagar o cara certo, né? Isso que às vezes acaba sendo mais complicado, porque atacante no futebol é muito caro. Bom, mas quem sabe, né, Braga? Vamos para a próxima aí, Rodrigão.
No Twitter e no Instagram, duas pessoas perguntaram a mesma coisa. O Torralba12 perguntou qual a situação da New Balance em relação à camisa. E o Menos e Carlos perguntou se está tudo certo para apresentar a New Balance e como é que ficam os uniformes da Nike nesse momento em que ainda está tendo a negociação, né? O que que acontece? Como fica o uniforme da Nike, que o Bragantino vai jogar de Nike até começar a jogar de New Balance. O fato é quando vai acontecer a mudança realmente, né? Deve acontecer em abril. Essa mudança não é uma informação oficial, mas ela deve acontecer em abril, quando geralmente, né, se fecham os contratos com o fornecedor de material esportivo, enfim. Então essa mudança vai acontecer, já está fechada, o Bragantino já está fechado com a New Balance e essa mudança deve acontecer em abril. E como já debatemos aqui, vai ser um passo muito importante também para a marca, né, na América do Sul, tendo o Bragantino como seu representante aqui no Brasil e no futebol, né, a nível de América do Sul. Então vai ser bastante legal. O New Balance surgiu muito bem lá no Liverpool quando se inseriu no futebol, no Celtic, e atualmente está em equipes de expressão como a própria Roma, o Porto e o Atlético Bilbao também. O Bragantino mudando de uniforme, acho que ficou num momento até que é meio que natural, porque a Nike chegou num ponto em que ela não oferece as melhores, não diria camisas, mas assim, as melhores originalidades, as melhores trabalhos mesmo para escolher um uniforme que tenha a ver com o clube, que combine com a história, a tradição das duas, né? Tanto do Bragantino quanto da Red Bull. Acho que dá para fazer uma combinação mais interessante nesse ponto. E também destacar uma coisa que eu percebi nesse final de semana, eu já tinha visto outras vezes, mas o time feminino ainda usa o modelo antigo, né? O modelo da temporada anterior, que é a gola mais redonda, né? Não a gola desse tipo que tem usado o masculino. Até estava com os patrocínios novos na manga, né, da Bet X que a gente mencionou na semana passada, mas o modelo ainda é um modelo antigo. Então, assim, eu não sei se foi a Nike que não preparou para o feminino ou se é o Bragantino que não tem, que acabou optando por não usar, mas de qualquer forma, eu acho que chegou no momento em que é interessante essa troca. Acho que o Bragantino pode ganhar com isso, até na questão de a New Balance ter um clube aqui no Brasil que não tem e apostar no Bragantino para ser o clube que vai, sei lá, levantar, apresentar a marca no país, sendo que ela já passou no país antes, né? Mas agora com o Bragantino pode ser uma coisa interessante. É só fazer um comparativo, né, da exclusividade criativa que a Nike tem com o Corinthians, por exemplo, né, que é um dos representantes, o único, vai se tornar o único depois dessa saída da Nike do Bragantino, e os uniformes do Bragantino, né. Então aqui tem um modelo que já é pré-definido, né, que é uma camisa que é usada por outros clubes também ao redor do mundo. O Corinthians não tem uma exclusividade criativa, geralmente as camisas são diferentes, né, tem um design um pouco diferente. Então, acho que esse é o grande ponto realmente. E acreditamos que com a New Balance deva ser um modelo bem diferente. Vamos para a pergunta do Renan Lima, Renan que está sempre nos jogos aí. Ele está perguntando se o Bragantino precisa, como é que vai a contratação de mais um zagueiro e o Léo Ortiz na seleção. O Léo Ortiz na seleção brasileira, eu acho que é algo até para a gente debater, né? Ele está numa pré-convocação do técnico Tite, assim como outros jogadores do futebol nacional. A última vez que isso foi noticiado, quando surgiu a convocação, ele realmente foi convocado, né? Assim como o Arthur naquela oportunidade. Eu sempre lembro aqui que o Léo Ortiz é sempre muito lembrado pelo Tite, até por conta, é claro que é por conta do bom futebol, e se a gente for analisar o futebol brasileiro, ele é sim um dos melhores zagueiros do futebol nacional e merece a convocação. Mas tem outro ponto também, que é a amizade do Tite com o pai do Léo Ortiz, o seu Luiz Ortiz, que foi um grande jogador do futsal, muito também lá no Rio Grande do Sul. Então eles têm esse contato um pouco mais próximo também. E é claro que é levado em conta, né? Ainda mais o Tite, que tem essa coisa de ter paizão, família, questão moral. Então o Léo Ortiz, ele deve sim ser convocado. Os jogos da seleção estão marcados, se eu não me engano, para o dia 24, que é o primeiro jogo que ocorre aqui no Brasil, contra o Chile, e depois tem o segundo jogo que não me recordo, Rodrigo, se é no dia 26 ou 29. Então são esses dois próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa, em que o Léo Ortiz deve estar presente. E pode acarretar com a data aí das quartas de final do Campeonato Paulista. Eu acho que é por isso que a gente tem que se atentar contra essa convocação do Léo Ortiz. E faria muita falta exatamente
pelo que você acabou colocando, Renan. Aliás, um abraço para o Renan, ele que é o único torcedor do Braga que tem esse novo símbolo, né, após a parceria com a Red Bull tatuado no braço, em uma ação com o clube que foi bem bacana realmente. O Renan é um parceiro que eu tenho, da GDL, da Guerreiros do Leão, e por isso o Bragantino precisa urgente de um centroavante, né? E foi até um dos temas que o Barbieri acabou respondendo numa entrevista recente que ele deu lá para o canal do Loredo, né? Falando que espera muito esse zagueiro, porque o Bragantino tem à disposição somente hoje, fora o Natan e o Léo Ortiz, que são um nível acima do que o seu reserva, por exemplo, que hoje é só o Léo Real, o equatoriano, que vem ainda de uma lesão, né? Vem de uma contusão, então não está com tanto ritmo de jogo também. E o César Aidar continua no departamento médico. Então o Bragantino está negociando, essa é uma informação, o Bragantino está negociando com o zagueiro e deve apresentá-lo em breve. Mas tem que correr, até porque no dia 22 de março fecha, Rodrigo, esse período de inscrição para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então tem que apresentar nos próximos 12 dias ou nos próximos 10 dias, né, um novo zagueiro aí para compor esse elenco. Passando aqui os jogos do Brasil, né? O Brasil joga contra o Chile na quinta, dia 24, e joga contra a Bolívia no dia 29. Então, daqui a pouco, já daqui a alguns dias, o Tite deve convocar a seleção logo mais. Eu acho que o Léo Ortiz briga a posição com alguns zagueiros, né? Não, ele seria o quarto dessa lista, porque três já estão definidos, que é a dupla Thiago Silva, Marquinhos, e o terceiro, que seria o Militão. Acho que esses três já vão para a Copa, a não ser que aconteça alguma lesão com eles, alguma coisa do tipo. E também tem o caso da quarta vaga, que daí ele briga com o Felipe, aquele ex-Bragantino que hoje joga no Atlético de Madrid. Tem o Lucas Veríssimo, que hoje está lesionado, então um cara que apareceu algumas vezes na seleção, mas está machucado lá no Benfica. Tem o Diego Carlos, que foi o zagueiro da seleção olímpica, joga no Sevilha. Tem o Gabriel Magalhães, do Arsenal, que também tem jogado bem, e o próprio Rodrigo Caio. Mas o caso do Rodrigo Caio eu acho mais difícil, porque ele está quase sempre machucado, então ele acaba não pegando ritmo. Então eu acho que ele talvez acabe ficando de fora. Então o Léo Ortiz acaba brigando com esses jogadores, acho que para ser a quarta ou terceira, se caso algum dos três principais acabarem se machucando. Então eu acho que ele tem chance, se você perguntar a um jogador que atua no Brasil na defesa, que tem chance de ir para a Copa. O Léo Ortiz é um deles. No Bragantino ele é o principal, porque o Arthur acho que ele tem a pior posição possível para competir. Ele só tem jogador praticamente dessa posição, que vai de Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, Gabriel Jesus joga ali também, até o Richarlison joga aberto. Então, ele tá. Até o Paquetá joga aberto, então ele tá ferrado, porque ali eu acho que ele não vai ter espaço, ele não deve ir para a seleção. O Claudinho também agora que era Bragantino, está jogando na Rússia, não deve ir mesmo para a seleção. Então, acho que acaba fechando esse caminho. Acho que o mais próximo disso seria o Léo Ortiz, que acho que até por isso ele ficou no Brasil e não quis ir para o México, porque ele sabe que aqui ele pode jogar o futebol dele, pode ser visto aqui e pode até, quem sabe, ir para a seleção. Mas, de qualquer forma, acho que zagueiro é a posição prioritária para o Bragantino. Mesmo se o Ortiz não for convocado, uma hora ou outra alguém vai ser suspenso, alguém pode se machucar. O Bragantino precisa ter zagueiro para poder entrar no time, porque vai jogar muitos jogos nessa temporada e vai precisar de jogador da posição. E vamos para a última pergunta aqui, que tem a ver com Rússia e Ucrânia, que é o Zé Neves está perguntando como que fica a questão da repatriação de jogadores que atuam na Rússia e Ucrânia. Bom, falando em repatriação, a gente pensa em apenas dois jogadores, que são o caso do Claudinho, que está no Zenit, e do Matheus Peixoto, né, do Metalist. Acho muito difícil ambos voltarem e serem repatriados, mesmo que por um período apenas, né? E seria muito bom o Claudinho no caso, né? Porque o próprio Matheus Peixoto seria bom pela fase que ele vive no Metalist na Ucrânia, né? Mas eu acho muito difícil, eu acho que não deve ocorrer, não. Se a gente for falar de jogadores, né, que pertencem a alguns desses times que seriam interessantes para o Braga, nós até conversávamos, né, Rodrigo, alguns nomes aqui, por exemplo, do Shakhtar, como zagueiros e laterais esquerdos. O Ismael e o Dodô, que são bons laterais, excelentes laterais, o Dodô um pouco mais jovem, encaixa um pouco no perfil, e o Ismael mais experiente. O Bragantino tem dado também essa margem nessa temporada, que tem competições como Libertadores da América e algumas outras, de contratar jogadores que fogem daquele perfil de até 23 anos, né?
o Bragantino nunca falou que não iria contratar esses jogadores, mas que tem uma margem, uma preferência por jogadores mais jovens. Então, esses dois laterais esquerdos, e tem também os zagueiros Marlon e o próprio Vitão, que foi revelado pelo Palmeiras, que também jogam no Shakhtar. E tem mais um lateral esquerdo que é o Busanello, né? O Busanello que estava no Dnipro e que jogava na Chapecoense, já foi até estipulado no Bragantino em uma oportunidade passada, ele junto ao Perotti, né, que era o atacante da Chape naquela oportunidade, mas era apenas especulação, não passou disso, não teve negociação. Mas eu acho que se tem nome a ficarmos de olho são esses, mas em contrapartida eu não sei se haverá negociação com esses jogadores ou mesmo se está havendo. Eu acho que, em primeiro momento, quem saiu da Ucrânia está muito mais preocupado em resolver as suas questões com a guerra. Acho que eles não estão muito preocupados com isso, pelo menos nesse primeiro momento. E quem está na Rússia, ou sai de lá da Rússia porque não quer jogar num país que está invadindo o outro, ou acho que vai ficar lá mesmo, até porque o campeonato lá continua acontecendo, eles só não podem jogar internacionalmente, e eles vão ficar por lá. Essa questão que a FIFA abriu é uma questão que não diria que é uma coisa tão assim interessante para alguns clubes, porque você pode trazer o jogador, você não vai contratar o jogador não vai ser seu, você não vai ter direito a vender ele depois, ele não fica seu, você fica com ele até junho, vai ter que negociar com ele a questão de salários, então se o cara joga na Rússia, você vai ter que pagar um salário igual ou um pouco a menos, né? Acho que você vai ter que negociar com o cara. Lembrando que na Rússia eles estão jogando, eles estão recebendo salário, tá tendo jogo, então você tem que convencer muito bem o cara da Rússia para vir para cá, além do querer perder muito a questão dentro do próprio clube, né? Porque o clube ia falar assim, pô, você acaba deixando a gente para jogar por empréstimo, entre aspas, num clube ali, então acho que ia acabar meio que danificando a imagem do jogador na Rússia. Então acho que por isso a tendência é que se alguém for jogar no Brasil, deve ser um jogador da Ucrânia, muito mais do que jogadores da Rússia, né? E a não ser que o cara queira sair da Rússia no meio dessa questão, mas daí ele sai, joga um tempo aqui, depois vai ser negociado. Ele pode ir até para outro país, não precisa ser necessariamente o Brasil. Mas eu acho que nessa questão o Bragantino provavelmente não vai trazer nenhum jogador nessa condição. No máximo alguém da Ucrânia, mas daí seria um empréstimo muito curto, que também não compensa tanto, porque você está começando a montar o time em junho e o cara vai ter que voltar, ou ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer, só se sabe que até junho o time teria a garantia de ter o jogador, depois disso não se sabe. Então acho que nessa questão acaba sendo um negócio meio arriscado. Acho que se algum clube brasileiro for fazer isso, vai ser muito mais uma questão de muita identificação com o jogador, mais para ajudar o jogador em alguma situação do que necessariamente uma oportunidade de mercado. Não é uma oportunidade de mercado. Acho que seria muito mais uma adequação à situação que o jogador talvez acabe precisando para ter um tempo para jogar, ficar em forma ou até para ganhar um dinheiro, sendo que talvez ele não esteja recebendo de um clube ucraniano no meio dessa situação. Bom, e ventilou-se, né, já que a gente está nesse assunto, ventilou-se o nome do Pedrinho, né, do Shakhtar. Pedrinho, que era do Corinthians, aliás, marcou um belo gol contra o Braga em um campeonato paulista passado, né, em jogo que o Peixoto, inclusive, marcou gol também lá na Arena, em Itaquera, se não me engano, em 2018 ou 2017, por aí, acho que foi em 2018, isso, 2018, O Braga jogou que no o Pacaembu o Peixoto... primeiro jogo e depois o segundo em Sim, Itaquera. O Braga ganha o primeiro, que tem o Vitinho, aquele outro Vitinho jogando pelo Braga, que fez uma Messina, ótima partida, mas depois o Bragantino é eliminado lá em Itaquera. verdade. E que o Pedrinho marcou o gol que acabou salvando o Corinthians realmente, um golaço, fora da área. Então é esse Pedrinho, que depois foi para o Benfica, não deu certo, com o Jorge Jesus, e atualmente está no Shakhtar Donetsk. Ventilou-se o nome dele, mas até onde eu consegui apurar também, não há uma negociação em andamento. Então tem essa questão do Pedrinho também. Você acha que seria um bom nome, Rodrigo? Mesmo que por um período curto? Eu acho que não, porque o Braga teria que pagar muito caro para trazer ele ia ficar por pouco tempo, provavelmente ele não ia ficar por aqui, ele ia ter que voltar para o Shakhtar ou ia ser vendido para outro clube da Europa, então acho que não ia valer a pena, mesmo se ele jogasse bem por 2, 3 meses. Acho que acaba não sendo um bom negócio. Não que ele não pudesse jogar no Braga, acho que ele até jogaria numa condição mais normal, mas acho que nessas condições, acho que não compensa. Bom, encerradas essas questões das perguntas, né? Vamos então para o provável time de Bragantino contra o Ituano no final de semana, até pelos trabalhos da semana e o que disse o técnico Maurício Barbieri em sua última entrevista coletiva.
quando ele acabou também, né, ressaltando que há a possibilidade de algumas movimentações por conta aí, claro, né, das quartas de final, jogadores que têm jogado, e até para preservar jogadores pensando nessa fase mais decisiva do Campeonato Paulista. Então, um provável Bragantino com a volta do Sorriso, mas o Sorriso ainda não deve aparecer e figurar no time titular. Tem o Cleiton no gol, na direita o Andrés Hurtado, a zaga ainda com o Léo Ortiz e Natan, e a lateral esquerda com o Luan Cândido, ou o Guilherme, mas acho que deve continuar o Luan Cândido. Meio campo com Jadson Silva, o Eric Ramírez, assim como o Adelão, não tinha falado, né, mas eles estão pendurados, então há essa possibilidade de movimentação. Então, o Eric Ramírez pode acabar sendo preservado, né, nessa partida, e tem a opção aí de dar uma rodagem tanto ao Lucas Evangelista quanto propriamente também para o Praxedes. E aí tem também a situação do meio-campista, pode ser tanto o Miguel quanto o Johan. O Johan é um jogador que o Braga sempre tem um cuidado a mais, porque ele vem de uma temporada onde ele não jogou tanto, né? E agora está jogando com mais frequência. Então, sempre há esse cuidado com desgaste. Pelo lado direito, o Arthur deve continuar jogando. Pelo lado esquerdo, Tubarão ou Leandrinho. Acho que essa continua sendo uma dúvida. E lá na frente, o Alejandro deve ter a condição de titular ou alternar cada tempo com o Ítalo, né? O Alejandro começa, o Ítalo joga o segundo tempo, ou o contrário, o Ítalo começa, o Alejandro acaba jogando o segundo O Ituano é um time que tem 15 pontos, ainda tem uma chance de classificar no grupo do Palmeiras. Deve ser é um time que não costuma ficar muito com a bola, então deve ser um jogo, apesar de o time jogar em casa, em que o Bragantino deve tentar mais chegar, né? Deve tentar ser mais, entre aspas, protagonista com a bola, para tentar procurar um gol. Acho que é bom o Bragantino ir treinando esse jogo, já fez um bom jogo contra o Botafogo assim. Acho que é um momento do Braga tentar ir bem nesses jogos também, em que vai ter mais dificuldade de atacar. E eu acho que tem tudo para ser um jogo em que o Braga vai rodar o elenco, que vai testar posições. Acho que o Miguel vai ser titular ali no lugar do Johan. E o Braga, pelo menos, tem uma vantagem nesse momento de não estar jogando nem Copa do Brasil, nem estar jogando Libertadores. Conseguiu escapar dessas duas questões, ficando em sexto no Brasileiro. Então, ele pode fugir tanto da pré-Libertadores quanto dessa primeira fase de Copa do Brasil, que já eliminou alguns times grandes aí e da Libertadores também, que tem dado viagem, tem dado trabalho para os clubes, então pelo menos o Bragantino tem essas folgas no meio de semana que vem também vai ter mais uma folga, mas depois já começa a fase mais apertada do calendário, o brasileiro está perto de começar já, daqui um mês já está começando o Campeonato Brasileiro, então acho que é o momento do time se aproveitar esse descanso um pouco maior que tem nesse momento, para depois entrar na fase mais forte da temporada, que vai ser nesses meses de abril, maio, junho, quando vai dar uma apertada maior no calendário. Bom, então é isso, rapaziada. O Bragantino tem esse jogo no final de semana, o penúltimo do Campeonato Estadual, e depois resolve contra o Palmeiras, aqui em Bragança Paulista. Antes até de encerrarmos, o agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores também, começando pela Oregon Estacionamentos. Está procurando lugar para estacionar no centro, vá até a Oregon Estacionamentos. Falar aqui também da Farma Souza, para você da região Bragantina que está acompanhando. A Farma Souza é uma farmácia que tem preços acessíveis. A sua unidade fica em Piracaia, então se você é de Piracaia, vá até a Farma Souza. Um abraço também à rapaziada da FATEC, em especial ao Marcos Maia, professor Marcos Maia, obrigado pelo apoio, unidade da FATEC em Bragança Paulista. E por último, não menos importante, a RV Sistema de Segurança. Um grande abraço ao meu querido parceiro, o Valdeci Fernando também. Só dá um toque lá no Valdeci se você está precisando de algum serviço ligado a sistema de segurança em Bragança Paulista, aqui na City do Red Bull Bragantino. Rodrigão, grande abraço e até o próximo vídeo. A gente volta, claro, falando bastante sobre aquele jogo do Bragantino contra o Ituano lá no Novelli Júnior, que a gente já vai saber o que vai ter acontecido. Vai ter umas outras novidades aí também que a gente pode ir contando durante a semana. Lembra que a gente, na segunda-feira, saiu a RS Análise, o último foi sobre o time feminino do Bragantino. Contei um pouco sobre como a Rosana está pensando em montar esse time e um pouco sobre a partida contra o Corinthians. Nas terças, o Diego vem aí com os podcasts dele, entrevista alguém. E agora, na quinta, tem o Giro, semana que vem. Esse é o oitavo, a gente já vai para o nono Giro na semana que vem. Tá passando rápido aqui, a gente já fez vários giros aqui, já dá para falar de bastante assunto. Verdade. Grande abraço, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto.